7 horas mais 39 minutos, 7h39. Muito bom dia para você. Eu sou Alessandro Cunhasque, chegando com o Jornal da Manhã em entrevista, nesta manhã de segunda-feira. Infelizmente ensolarada ainda. Eu gostaria que estivesse chovendo, imagino que você também. Muita gente gostaria que estivesse chovendo, mas vamos ter mais um dia de sol e muito calor aqui em São Miguel do Iguaçu. No Jornal da Manhã Entrevista, hoje vamos abordar sobre saúde mental das mulheres, com foco em autocuidado e autoestima. Essa junção de coisas permite que as mulheres tenham uma qualidade de vida muito melhor. Muitas vezes o acúmulo de coisas, né? Tem a casa, tem os filhos, tem a educação deles, né? Tem também o direcionamento. Algumas são independentes, então tem que lutar pelo ganha-pão do dia a dia, não tem com quem dividir tudo isso. Tem as questões do trabalho, né? Outro dia, como semana passada, conversamos aqui só com mulheres, né, no Jornal da Manhã. Nós falamos muito sobre isso e principalmente como é difícil, muitas vezes, a mulher subir de cargo no trabalho. E às vezes tem até uma função mais importante do que o homem, mas não recebe a mesma quantia. São algumas lutas que as mulheres ainda enfrentam, mas melhorou bastante, né? A gente começa a discutir esses assuntos com mais normalidade, né? Antes era um assunto sempre mais fechado, era algo que se trabalhava como tabu, e a gente começa a abrir mais para a sociedade. Toda vez que vem para o rádio, permite que chegue cada vez mais lares e que isso também possa ser discutido na sociedade. Por conta disso, vou conversar hoje com a psicóloga Inês Ferreira Welter, integrante do Grupo Condutor de Saúde Mental, que faz esse trabalho muito especial. E a gente precisa cada vez mais falar da importância da saúde mental e emocional da mulher, Inês. Bom dia para você. Bom dia, Alessandro. Bom dia, rádio ouvintes da Rádio Jornal, e o meu bom dia especial também neste momento para as mulheres que estão aí ouvindo este programa. Vim falar com vocês e espero que eu possa contribuir com a vossa saúde mental, dar uns toques aí para os devidos cuidados. E a importância, Inês, de se discutir esse assunto, de se falar mais sobre esse assunto, porque a gente sabe que as questões emocionais abalam sim a saúde mental. E aí você tem família, você tem trabalho, às vezes as coisas não andam da forma que a gente imaginava. Tem muitas coisas nesse contexto que podem trazer problemas e afetar, né? Afetar de uma forma, e saber trabalhar e saber conduzir todas essas questões é importante. Então, veja bem, desde sempre as mulheres possuem uma multiplicidade de papéis na sociedade e diante disso há uma maior incidência de problemas de saúde mental nas mulheres devido ao excesso de desafios que elas enfrentam no dia a dia. E ter uma boa saúde mental é importante porque, estando com uma mente em harmonia e equilibrada, isso permite com que a pessoa tome decisões mais ponderadas e racionais, a fazer escolhas mais conscientes, conforme seus objetivos e valores de vida. Melhora a concentração, de serem mais produtivas e tomarem decisões mais assertivas, resultando em um desempenho mais satisfatório e bem-sucedido em diversas áreas de sua vida. Por exemplo, no estudo, no trabalho e inclusive em seus relacionamentos. A saúde emocional, ela é a capacidade de compreender e expressar e gerenciar nossas emoções de maneira mais saudável e equilibrada. Envolve tomarmos consciência de nossas emoções, permitindo que identifiquemos e reconheçamos nossos sentimentos, compreendendo as suas origens e impactos em nossa vida. E saúde mental diz respeito ao estado geral da nossa mente, abrangendo nossa cognição, pensamentos, raciocínio e memória. E de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a saúde mental é considerada um estado de bem-estar da mente, onde se relaciona com a capacidade de enfrentar os desafios cotidianos, lidar com o estresse, tomar decisões
e manter a estabilidade emocional. Diante dessas palavras que eu falei aqui, a gente vê como é importante a mulher ter uma boa saúde emocional, uma boa saúde mental. Bom, e tem vários fatores, né, que podem interferir, e aí isso abre caminhos para alguns desafios que as mulheres enfrentam, né? A gente chama de fatores de risco. Quais são os mais perigosos, ou que sinais a gente pode ter no dia a dia para observar isso? E nós, como homens, parceiro, ou como filhos, ou às vezes como pai, pode auxiliar nesse sentido. Um dos fatores são as responsabilidades e sobrecarga de trabalho profissional, a dupla jornada, como você falou aí no início. Uma grande parcela ainda de mulheres enfrentam equilibrar essas responsabilidades domésticas e profissionais. Mesmo trabalhando fora, elas são as principais responsáveis aí pelo lar, pela família, pelo cuidado da família, e muitas vezes até pelo sustento. É importante que o seu companheiro, a família aí, esteja atenta e dividir tarefas. Cada um fazer alguma coisa em casa, se dividirem as tarefas, porque se somar durante uma semana, a mulher acaba trabalhando 10 horas a mais por semana em atividades domésticas, mais do que os homens. E dá aquela sensação de descaso, que ninguém liga, né? Por exemplo, sair de casa, deixa uma louça, volta para casa, ela não chegou ainda, não lava essa louça, dá aquela sensação, ninguém tá nem aí. Eu brinco que antigamente a mãe da gente usava um termo assim: se não sou eu nessa casa, não é ninguém, né? Não acontece nada. E isso implica diretamente, a gente aprendeu na carne isso, né? Mas num relacionamento é fundamental. Eu sei que todo mundo hoje tem que trabalhar, o cara fala, mas eu também estou cansado, mas um gesto desse que você faz durante a semana, um ou outro momento que você tem essa sensibilidade, você muda completamente a vida da outra pessoa, né? Pensar pelo outro também. Né? Muda sim. E eu tenho ouvido, inclusive, mulheres falarem assim: eu tenho que fazer tudo lá e ainda cuidar do pai, cuidar da mãe e dentre outras situações. Mas eu digo o seguinte: tem que dividir tarefas. Se a mulher começa a fazer tudo e tomar conta de tudo, as pessoas na casa vão se acomodar. Então tem que dividir tarefas sim. O marido estar ali ajudando na limpeza, no lavar-louça, até em fazer o alimento, né, preparar o alimento, e envolver os filhos também nessa situação, nessas atividades. Dependendo a partir de uma certa idade, envolver os filhos nas atividades, os adolescentes, arrumar sua cama, por exemplo, quem que dormiu na cama, quem desmanchou a cama. Então, ir lá arrumar, não precisa ser a mãe, não precisa ser a empregada, limpar o calçado, quem sujou o calçado. A partir de uma certa idade, né, os filhos já podem começar a fazer isso. Então, é importante dividir tarefas sim, a mulher deixar o homem também assumir as atividades ali. Queimou uma lâmpada, responsabilidade de quem trocar, né? Estragou uma tomada, se a mulher vai lá e faz tudo, o homem acaba se acomodando também. Então, aqui até um puxãozinho de orelha para a mulher também deixar o homem tomar conta, deixar ele também fazer, deixar ele colaborar. Às vezes a gente escuta: eu queria fazer, ela não deixava, daí eu larguei para não ter briga. Hoje ela cobra que eu não ajudo, né? Então, às vezes a gente escuta isso também. Então, dar o espaço para o homem ser o homem ali na casa também, né? Nessas questões. Isso é interessante, essa perspectiva, né? E muitas vezes acontece no homem propriamente passar batido, né? E se isso acontece, toma iniciativa. Eu sei que em algum momento você não vai conseguir, porque eu sempre falo, não é só no serviço doméstico, em qualquer trabalho, a mulher ela tem uma capacidade de observar pequenos detalhes que os homens não têm. Isso é uma característica, não é uma questão de... é uma característica de gênero, não é uma questão... Então, a observação, a intuição... Na limpeza da casa é assim, né? Só que deixar isso tudo para uma pessoa é muita pressão. Sobrecarrega. E aí entra um contexto, uma pessoa que já está passando por todas essas questões, ela está cuidando, está centralizando tudo, ou está sendo obrigada a cuidar tudo, que tem os dois pontos, né? Tem. E aí
aparece o que a gente chama de transtornos mentais. Mas o que é considerado um transtorno e o que mais afeta a mulher para se tornar um transtorno mental, que o primeiro sintoma? Os transtornos mentais quando algo sair da normalidade, né? Por exemplo, a ansiedade, depressão. É normal você sentir uma certa ansiedade diante das situações que você tem que enfrentar na vida. Mas se aquilo perdura por muitos dias, por muito tempo, acaba se tornando um transtorno. Por exemplo, ansiedade, depressão. Os sintomas são mudanças de humor. Geralmente ocorre com maior prevalência na mulher o transtorno de humor depressivo ansioso. É uma comorbidade ali. Então, que sintomas, mulher, você precisa estar observando no dia a dia? Mudanças de humor, tristeza, irritabilidade, nervosismo, preocupação excessiva, estresse, o choro fácil sem motivo, né, sem um motivo evidente, sensação de fadiga, cansaço, sintomas somáticos como dor de cabeça, insônia, dor estomacal, palpitação, tremor, insônia, distúrbios do apetite, né, come demais ou come de menos, a fadiga crônica, desânimo, dificuldade de concentração, tudo isso, até a perda de realizar atividades prazerosas. Se isso perdura por mais de 15 dias, um mês, é bom procurar ajuda, né? E voltando um pouco lá nos fatores, são vários, né? A gente falou ali da sobrecarga, mas também tem o isolamento social, a pessoa de idade, né? Às vezes os filhos abandonam, não levam os pais para um lazer, para um passeio. Tem a discriminação quanto à saúde mental, se a mulher vai procurar uma ajuda com um psicólogo, um psiquiatra, tem aquele preconceito, e então algumas se opõem a isso, né, hesitam em procurar ajuda. Tem as desigualdades de gênero no ambiente profissional, a questão financeira, né, tanto no Brasil como no mundo, a falta de oportunidades, os salários mais baixos, né, em comparação com os homens, carência de representação de posição social. Geralmente os cargos são dados melhores, às vezes mais altos, né? São dados mais para os homens do que para as mulheres. E a sensação da mulher se sentir tão competente ou mais competente que o homem e não receber o devido valor, ela pode cair sua autoestima, ela pode se sentir desvalorizada e inadequada, né? Então, assim, muitas também são vítimas de assédio moral, assédio sexual no trabalho. E quando eu falo aqui do assédio moral no trabalho, não é só de homem para mulher, é também de mulher para mulher. E esse é um grande desafio que as mulheres também vêm enfrentando hoje em dia, que às vezes suas próprias colegas ou alguma colega de trabalho ou superiores também acabam cometendo esse assédio moral com as mulheres. É uma coisa, algo que não deveria acontecer, mas infelizmente acontece. Aí tem a violência de gênero, os históricos de abuso, já desde a infância, né? Um pai alcoólatra, tem a violência doméstica, que vai desde ofensas verbais até agressões físicas e até homicídio, muitas vezes. A questão da beleza também ali, que é algo irreal, né? Pelas mídias, a sociedade impõe. Então eu digo assim, mulher, seja você mesma, seja quem você é, se sinta bem como você é, conheça seus valores, seus pontos fortes, não precisa estar se preocupando em seguir aquilo que a mídia ou a sociedade impõe em questão do corpo, em questão da beleza. Até porque a sociedade, o que é imposto nesse sentido, né, é colocado nesse sentido, é porque existe um mercado por trás, né? E ele precisa vender, então ele precisa ter seus ideais aplicados. Agora, basta cada um ter a capacidade de interpretar, né? E entender que o que é melhor para a sua vida. Diria um filósofo, não sei se for carnal, né? Você pode escolher, você pode ser um defunto lindo, né? Com um corpo sarado, uma vida um pouquinho mais longa e se privar de algumas coisas. Ou viver aquilo que você quiser viver e não ser tão maravilhoso assim, porque o fim vai ser o mesmo. Quando a gente para pensar nisso, que o fim vai ser para quem tem um corpo espetacular e para quem não segue esse padrão estético,
você passa a desacelerar um pouco, né? Viver um pouco fora desse contexto, porque cada um tem que saber aquilo que é bom. Eu não vou abrir mão, se eu gosto de beber uma cervejinha e comer uma boa carne assada, ou se eu gosto de comer uma boa maionese num fim de semana, por um padrão estético, né? E se isso é um valor de vida, porque vem de um contexto cultural, tem que valorizar mais ainda. Agora tem gente que acha que, e eu respeito, né? Porque tem um outro padrão de vida que, se for feliz assim, melhor. Mas quando a gente traça no nível comparativo, é muito perigoso para todos os gêneros, mas para a mulher ainda mais, porque uma coisa você disse... Sociedade cobra também, e né? no trabalho, você comentou uma coisa no trabalho que acontece, que eu percebo que acontece no dia a dia. No trabalho é a mulher, muitas vezes, que acaba dificultando a própria colega, né? Na vida, no dia a dia, muitas vezes o homem, né, o pretendente, ele acaba não reparando tanto em detalhes estéticos, e as mulheres entre elas reparam muito nisso, né, se julgam muito, e isso é um problema que eu vejo que tem que superar essa questão. Muito legal esse assunto, a gente trazer para discutir, para colocar no rádio. O canal vai ficar aberto aqui para uma nova visita, que é fundamental. A gente conversou aqui com a psicóloga Inês Ferreira Welter. Ela é integrante do grupo Condutor de Saúde Mental e que trouxe um pouquinho essa pílula importante para a gente começar a abrir essa discussão e, na verdade, continuar essa discussão, né? E a gente vai trazer mais questões, até por uma próxima, a gente falar mais desse contexto estético, que esse é um grande tabu. Hoje tem muitos benefícios, né, que ofereço aqui. As pessoas esquecem que mesmo fazendo uma cirurgia, eu vou ter que mudar minha vida, eu não vou poder, eu tenho, para continuar tendo, tem que ter um segmento naquela linha para conseguir manter aquele padrão, e isso é difícil de entender, e às vezes não tem necessidade, né? Mas a gente botar isso claramente. Então, muito obrigado pela presença, um bom dia. Obrigada, Alessandra, obrigada à Rádio Jornal pela oportunidade, e se precisar estarei à disposição, sim, porque eu preparei conteúdo aqui para falar por muito tempo, e é um assunto que vai longe, e algumas coisas que eu ia falar também você colocou. Então, um recadinho para as mulheres: se você não está bem, busque ajuda, busque se cuidar, realize atividades físicas, cuide da sua saúde mental, faça relaxamento, meditação, aumente seus conhecimentos sobre saúde mental, cuide do seu corpo, da sua mente, do seu espírito, faça boas amizades, pense positivo, se cuide. Muito obrigada. Vamos lá, gente.